Antônio Batista. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também recebi a notícia na sexta-feira da situação que se avizinha, do caos que se avizinha em relação à merenda escolar das nossas escolas e também da nossa creche. A informação que eu obtive é que a prefeitura contratava uma empresa até o final do ano passado. Neste ano contratou provisoriamente uma tal de Hangar, que não é daqui. Essa mesma empresa, ela explora em Florianópolis a merenda escolar fornecendo mão de obra e a prefeitura adquire diretamente os produtos. E pelo que eu fiquei sabendo, esta empresa ganhou uma licitação aqui em São José, não só para fornecer a mão de obra, como para fornecer também os produtos. A alimentação das crianças, comprar diretamente a merenda para os CIs e também para as escolas do primeiro grau. Eu queria aqui, senhor presidente, ler o que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, a atual bancada estadual, toda a bancada estadual do ano passado pensa em relação à merenda escolar. E vou falar também do que o governador pensa sobre merenda escolar. E vou ler os vários releases que saíram na imprensa. Recentemente, o governador do estado anunciou o cancelamento dos processos de terceirização da alimentação escolar, sistema que havia sido adotado pela gestão anterior. A medida de rompimento coincide com a posição dos deputados do PT, que desde a legislatura passada vinham alertando sobre os elevados custos, fraudes e queda na qualidade de serviço com merenda terceirizada. De acordo com a deputada Luciane, do PT de Chapecó, os dados da Secretaria da Educação do Estado mostram que antes da terceirização, o custo unitário da refeição era 0,74 centavos. Após o ano passado ter ocorrido o fim da terceirização total, este valor aumentou para 110%. A deputada Luciane de Chapecó também comentou que nos últimos anos Santa Catarina está na contramão das políticas nacionais que buscam a valorização da agricultura familiar, desenvolvimento dos municípios e a qualidade de alimentação. É óbvio. As empresas que aqui vêm, assim como a Coan, são de onde? De São Paulo. Quer dizer, que uma empresa de São Paulo consegue vir aqui, com uma pasta, ganhar uma licitação, contratar merendeiras que são daqui e comprar produtos que são daqui ou são de São Paulo. Diz ainda o deputado Dresch. O deputado Dresch é o líder da bancada do PT. Não podemos admitir que, enquanto 70% dos municípios catarinenses fazem a gestão da merenda e adquirem alimentos de produção local, o Estado compra alimentos de outros estados, sem saber sua procedência. Agora fala aqui a presidente do SINT, que, assim como vários companheiros dirigentes do SINT, também pertence ao PT, companheira Alvete Bedin. Ela diz: temos um relatório que mostra as condições precárias das cozinhas na rede estadual. A situação dos professores que não podem comer a alimentação feita pelas empresas, do desperdício e da má qualidade dos produtos usados. Teve uma audiência pública, compareceu o prefeito de São Domingos, Alcimar de Oliveira, que relatou uma experiência de sucesso. Ele diz: temos uma política permanente de qualificação da merenda escolar destinada aos 546 alunos da rede municipal. Oferecemos 147 itens, sendo que 47 itens vêm da agricultura familiar. Não podemos, diz o prefeito de São Domingos, oferecer produtos enlatados, derivados de outros municípios e até mesmo de outros estados. Ainda sobre a notícia lançada pelo governador do estado, que vai acabar com a terceirização da alimentação escolar em Santa Catarina, ela foi bem recebida pela bancada do PT na Assembleia Legislativa, segundo o noticiário
do dia 15 de julho de 2011. Novamente, de acordo com o líder do PT, deputado Dresch, a terceirização iniciada em fevereiro de 2010 duplicou os gastos do governo com a alimentação escolar. Os valores, segundo dados da própria Secretaria Estadual da Educação, em apenas um ano, de fevereiro de 2010 até o final do ano passado, passaram de cerca de 70 milhões para 150 milhões com a contratação de empresa, vereador presidente. Ainda relata a nota da bancada do PT. Em 2008, a bancada petista tentou instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias. Na época, empresas investigadas pelo Ministério Público em São Paulo, envolvidas no esquema chamado de máfia da merenda, foram contratadas em Santa Catarina. A CPI não chegou a ser aberta, mas foi extinta em seguida porque dois deputados... A CPI chegou a ser aberta, mas foi extinta porque 2 deputados retiraram. O deputado Dresch, a assinatura, o deputado Dresch ainda cita que o Conselho Estadual de Alimentação Escolar denunciou a queda na qualidade da alimentação depois da terceirização. As merendeiras que trabalhavam, que antigamente eram vinculadas a PPs, numa situação meio dúbia quanto à legalidade da relação, trabalhavam nas instituições de ensino, as merendeiras que trabalhavam nas instituições de ensino, tiveram salários reduzidos com a terceirização. Então, diz o deputado Dresch do PT, líder da bancada do PT, pelo conjunto dos fatores, nossa posição sempre foi contra a terceirização. E o deputado Dresch, então, conclama, senhor presidente, as secretarias estaduais e municipais, a Secretaria Estadual e Municipais da Educação, para que ajudem na organização dos produtores rurais, para que acabem com as terceirizações, para que faça a contratação das merendeiras, para que faça os processos licitatórios direto para a compra de alimento. Ele diz que isso é um grande desafio. E mais, um vereador nosso, da nossa bancada, do PT de Chapecó, indicou, através de ofício, propondo ao prefeito municipal de Chapecó, que rompa imediatamente com o contrato da empresa NutriPlus, alimentos e busque também economizar os recursos da mesma proporção no Estado. Nesse sentido, o vereador Marcelino do PT já apresentou projeto de lei na Câmara de Vereadores proibindo a privatização e terceirização da alimentação escolar, que foi arquivada na Câmara de Vereadores. No dia 15 de julho de 2011, o vereador protocolou ofício ao prefeito municipal, solicitando ao prefeito José Cláudio Caramori para que suspenda o contrato de merenda escolar. Então, o que cabe a este vereador do PT? Seguir a orientação partidária, ter a mesma postura que teve o deputado Dresch, líder do PT, ter a mesma postura que teve a bancada do PT no ano passado, e na quarta-feira protocola um ofício pedindo ao prefeito municipal que rompa esse contrato. Esse contrato tem que ser analisado. Estão contratando uma empresa, não pagam a empresa, contratam a empresa, não pagam a empresa, não olham a qualidade, não olham como essas funcionárias estão sendo contratadas, a que salário estão sendo contratadas, certamente exploradas, não dizem quem são os donos dessa empresa, não se sabe de onde que eles vêm. Então, nós temos que ter uma prática partidária no parlamento e quando resolvemos integrar governo. Sempre falei, foi um erro. Estão aí, praticando algo que no governo passado se praticou e foi dado como errado, que o PT denunciou, e o próprio governador do PSD rompeu, porque sabia que havia sangria, havia fraudes, havia desvios. E aqui em São José, se eram 7 milhões, estão pedindo mais 3,5 milhões de suplementação. Se seu Estado, com 70 milhões, gastavam merenda por ano, parece-me que é por ano, aqui vai ficar na faixa de 7 a 10 milhões, a 11 milhões por ano. Qual é a relação que tem entre aquilo que nós falamos que era superfaturado no governo do Estado, e foi comprovado, a Secretaria da Educação comprovou. Não é só a bancada do PT, não é o governador, foi a Secretaria da Educação, nas suas autorias internas, que constatou e o governador rompeu. Então, se o governador rompeu, se a bancada do PT indicou, se a bancada do PT, inclusive, elogiou o governador por essa atitude, se o Cinti
Sindicato dos Trabalhadores da Educação pede o rompimento do contrato, eu entendo que aqui só cabe esta postura a ser adotada pelo vereador do PT. Pedir o rompimento desse contrato, pedir um contrato direto e que se levante quanto se gastou, quanto que se deixou de pagar. Por que essas crianças vão ter, a partir de quinta-feira, suspenso a sua alimentação? Quanto está se pagando por cada criança? Como que uma empresa vem de longe e ganha uma licitação aqui? Por que não há pessoal qualificado para administrar? Se há pessoal qualificado para fiscalizar se fornecer o produto e para pagar, por que não pode ter um pessoal habilitado para comprar, para dirigir diretamente e para contratar as merendeiras num salário mais decente, para que elas não sejam também exploradas por terceiros para levar o lucro para São Paulo? Obrigado, senhor presidente.